A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. O que é uma espada de dois gumes? Ela corta dos dois lados. Então, quando eu estou falando primeiramente comigo. Amém? E Deus falou muito no meu coração a respeito dessa palavra. E então eu trouxe ela para os irmãos e eu espero que Deus venha mudar a nossa vida nessa noite. Amém. Não só a de vocês, mas também a minha. Porque eu tenho sido falha também nessa área. Assim, por muito tempo eu era assim, melhor nessa área, né? Hoje eu preciso melhorar. Eu acredito que cada um aqui precisa melhorar. Amém. O tema da minha palavra é oração. Amém? O que é oração? Oração é estabelecer um diálogo do homem com Deus. Quando você ora, quando você busca a Deus, quando você está falando com Ele, é um diálogo. É como se eu estivesse falando aqui com a Carmen, conversando com ela, contando os meus problemas, pedindo um conselho. Só que é entre você e Deus. É você e Deus. É o seu relacionamento com o Pai. É o seu relacionamento com Deus. Amém? Então, o que é oração? Um diálogo. Né? E é muito importante não só orar, mas também ler a Bíblia. Por quê? Quando a gente ora, a gente está falando com Deus. E quando a gente lê a palavra, Deus está falando conosco. Quem que crê nisso? Amém. Amém? Quantas pessoas aqui já estiveram angustiadas por algum motivo e abriu a palavra e Deus falou com você? Eu já. Já falou vocês comigo. Então, quando você lê, Deus fala com você. E quando você ora, você fala com Deus. Amém. Amém? E a oração tem que ser uma prática na nossa vida. A oração tem que ser uma prática diária. A oração tem que ser uma prática em todo tempo. Em todo tempo. Por quê? O Senhor, Ele habita em você. O Senhor, Ele habita no meu coração, Ele habita no seu coração. E eu penso que é mais ou menos o relacionamento. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Vamos supor, Renata está com um bebê na barriga. Onde ela vai, o bebezinho está, né? Não tem jeito. Então, ela se conversa com o seu bebê, né? O tempo todo. Ah, bebê, está mexendo muito, está mexendo nada. Então, você tem esse relacionamento com o seu filho porque ele está com você o tempo todo. E da mesma forma, Deus também está conosco todo o tempo. Amém. Amém. Do jeito que a Renata está carregando a Gabriela na barriga dela, nós estamos carregando o Senhor na nossa vida. Amém. Da mesma forma que esse bebê está sendo gerado, o Senhor foi gerado no nosso coração. Então, onde você estiver, o que você estiver fazendo, você pode estar orando. Você pode estar clamando. Você pode estar buscando o Senhor. Às vezes você fala assim, não vou orar agora não, né? Porque estou deitado, tem que orar ajoelhado. Não, você pode orar deitado, pode orar sentado, pode orar em pé, você pode orar do jeito que você quiser. O importante é você falar com o Pai. Porque eu vou abrir um pouquinho a Bíblia hoje. Se não tiver fiado, abrir a Bíblia. Filipenses 4, 6. Depois de Efésios. Filipenses 4, 6, todos acharam? Amém? Glória. Amém? Amém. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Amém? Então, o que Paulo está falando aqui? Para você não andar ansioso por coisa alguma. Por coisa alguma. Muitas vezes nós andamos ansiosos, né? Sem saber o que fazer, andando para lá e para cá. O que eu faço? Meu Deus, que decisão que eu tomo. E se esquece de fazer conhecida diante de Deus as suas petições. Se esquece de fazer conhecida diante de Deus a vossa oração, a sua oração. Muitas vezes você consulta até um amigo, sua mãe, uma pessoa próxima, mas não consulta a Deus, que está dentro de você. Muitas vezes você consulta um vizinho, alguém, mas não consulta o Senhor, que pode todas as coisas, que pode mudar toda e qualquer situação através da oração, através do seu pedir, através do seu clamar. Né? A oração, muitas vezes, você chega diante de Deus pedindo.
pedindo algo que você necessita. Muitas vezes as pessoas podem pensar assim, mas eu não vou pedir isso para Deus não, isso é tão simples, né? Deus não vai me dar isso. Estou precisando de uma roupa, mas eu não vou pedir isso para Deus não, Deus vai me dar uma roupa? Pois fique sabendo que Deus pode te dar. Deus pode te dar todas as coisas. Porque Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele é o dono de tudo. Tudo você pode pedir para Ele. Ele é o seu Pai. Amém? E tem também a súplica. O que é a súplica? Súplica, muitas vezes eu tive um entendimento sobre isso. A diferença da oração e da súplica. Muitas vezes você ora pedindo a Deus algo. Muitas vezes você ora comentando, conversando com Deus alguma coisa. Mas há momentos na sua vida que tem que ser em súplica. Que é em clamor. Você clama a Deus, você chora diante de Deus. Há situações que é clamor. Há situações que você tem que clamar. Já aconteceu comigo situações que eu clamei ao Senhor. Clamei ao Senhor. E Ele ouviu o meu clamor. Amém. Ele atendeu quando eu clamei por Ele. A palavra de Deus fala assim, clama a mim e eu te ouvirei. E eu te mostrarei coisas grandes que tu não sabes. Amém. Amém? Então clama ao Senhor. Ore. Ore sem cessar. 1 Tessalonicenses, um pouquinho para frente. O vento até abriu para mim. 1 Tessalonicenses 5,17. É um versículo pequenininho, mas se você viver ele, se você tiver revelação dele, faz diferença na sua vida. Todos abriram? Filipenses 5,17. O que está escrito? Orai sem cessar. Orai Sem cessar. sem cessar. Como assim? Estou fazendo almoço e tem que orar, não. Tem. Ore sempre. Você pode orar sem cessar, orar sempre, em todo tempo. Eu costumo, assim, orar por tudo. Por tudo eu oro, sabe? Às vezes eu vou fazer uma comida que eu não sei, eu oro, Senhor, me ajuda a fazer essa comida que eu não sei. E toda vez que eu oro, acabou a comida. Às vezes é uma coisa que eu não sei fazer e acabou. Às vezes, se é o computador, vamos supor que não está entrando na internet, eu falo, Senhor, entra agora, em nome de Jesus. E entra. Aí os meninos, eu acabo assim, como você conseguiu? Eu orei. Então tem coisinhas que você pensa assim, para que eu vou orar? Mas ore, você vai ver a diferença. Às vezes você está procurando alguma coisa que você não acha. Eu sou assim, se eu estou procurando algo que eu não acho, eu falo, Senhor, eu vou achar agora. Em nome de Jesus, me ajuda a achar, e eu acho. Até a bateria desse microfone eu orei, agora para achar e achei. No outro domingo, então, eu queria pregar com ele, não achou. Então eu oro por tudo, irmãos. Por tudo. Eu oro se o piso, foi acertar o piso ali na área, comentou, que eu estou lá orando, Senhor. Esse piso não vai ficar torto, conserta esse piso, em nome de Jesus. Já ajuda com isso de mim, né? Eu falei, nossa, tá dando hora até pelo piso. Eu oro mesmo. Porque eu creio que meu Deus pode todas as coisas. Amém. Ele Amém. pode. Entendeu? Cai. Gente, sabe aquele carne de porco que você compra no supermercado, que tem um gosto ruim? Eu oro, Senhor, tira esse gosto ruim dessa carne de porco, faz ele ficar com gosto de porco caipira. E fica. Interessante. É muito interessante. Faz um teste essa O carne. torresmo. Hã? O torresmo. Torresmo fica sequinho quando eu oro. Quando eu não oro, fica mole. Então, gente, vale a pena orar, vale a pena você orar. Se está passando uma situação difícil, ore. Amém. Se você está passando um momento difícil no seu trabalho, perseguição, ore. Busque a Deus. Se é algo que você deseja tanto e está demorando a chegar, ore. Daniel orou e demorou 21 dias para chegar, né, o anjo trazer a bênção. E o anjo chegou para ele e falou assim, homem muito valoroso, desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração em buscar o Senhor ouviu. Então, muitas vezes você ora e fala, minha oração está sendo em vão. Porque eu oro e Deus não me responde. Porque eu peço e a resposta não vem. Saiba de uma coisa, a sua oração não é em vão. Amém. Amém. A sua oração faz diferença. Amém. A sua oração, ela move o mundo espiritual. Amém. Só para você ter uma ideia do que o poder da oração, eu até não marquei, mas eu acredito que a maioria tem essa história do rei Ezequias. Deus mandou um profeta, ele estava doente,
E Deus mandou um profeta falar para ele: prepara as suas coisas, porque essa doença é para a morte. Você vai morrer. E o rei Ezequias virou para o canto, ele estava na cama, e chorou, e clamou, e orou: Senhor, eu não quero morrer. Senhor, não me deixa morrer. Senhor, eu não quero morrer. E o profeta estava saindo, lá embaixo, acredito que era talvez 2 andares, não mais. Aí Deus falou para o profeta: volta lá. Porque ele estava clamando, volta lá e fala que eu vou dar para ele mais 15 anos de vida. Amém. Amém? Amém. Então Deus muda uma situação, Deus muda uma história, Deus acrescenta anos de vida quando você ora. Amém. Deus faz o sol parar, sabia disso? Deus faz o sol parar se você orar, se você clamar. Deus muda a situação da sua vida. Quantos aqui creem nisso? Amém. Quantos aqui creem que a situação da sua vida vai ser mudada? Em quando nome você de orar? Jesus. Amém? Amém. Tiago 5, depois Hebreus. Tiago 5, 16. Do 16 ao 18. Amém? Um pouquinho pra frente, todos já tá? Tiago 5, 16 a 18. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Pois muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Amém? Então aqui é uma prova que a oração tem poder. Está fazendo calor demais? Ora. Ora que Deus manda chuva. Já aconteceu aqui uma experiência assim, né, pai? Eu lembro. Eu era pequenininha. Nós tivemos uma experiência, subimos um monte lá, eu morava na roça. Uma seca terrível. E nós subimos para orar e pedir chuva. Aí na volta, nós voltamos debaixo de chuva. Quem quiser levou mais na chuva, acho que ninguém levou, né? Nós voltamos, chegamos em casa só passo de chuva, por causa da oração, que a gente clamou. E aqui está falando que Elias, ele era um homem igual a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Ele tinha, às vezes, sentimento de ira. Às vezes você fala assim: ah, mas eu sou tão nervoso, eu tô nervosa, eu grito, eu brigo. Será que Deus vai me ouvir? Aqui está falando que Elias era igual a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Ele se irava, ele se irritava, igualzinho de você. E ele orou, e durante 3 anos não choveu sobre a terra. E ele orou novamente, e caiu a chuva. E quando ele orou para vir a chuva, o céu estava limpo. E tinha uma nuvem, né? Todos conhecem aquela música, veja, uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. No céu todinho ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele falou para o rei Acabe: corre, porque eu estou vendo que a chuva está chegando. Está vindo grande chuva. Todo mundo olhou, achou ele louco, né? Porque uma nuvenzinha. E choveu naquele dia. Porque um homem, assim como eu e assim como você, orou. E Deus moveu o céu. Deus vai mover o céu na sua vida. Amém. Amém? Deus vai mover o impossível na sua vida. Amém. Muitas vezes você acha que é impossível, mas para Deus não existe. Amém. Nada que seja impossível. Amém. Amém? Amém. Jesus para nós foi um exemplo em tudo. Quantos concordam? Amém. Amém? Desde criança ele foi um exemplo de obediência, né? Sempre foi um exemplo. E Jesus também foi um exemplo em oração. Não é verdade? Jesus ele era o próprio Deus. Mas ele nos ensinou a orar. Jesus orava. Tem até um desenho que os meninos assistem, O Pão do Céu, que tem uma hora que Jesus sobe no monte para orar e tem os dois que ficam esperando ele para proclamar ele rei e fala assim: quanto tempo o homem consegue orar? Já tem tantas horas que ele está lá em cima, até agora não saiu. Então Jesus foi o maior exemplo, nos ensinando a orar. Vamos abrir lá em Marcos 1, 35. Marcos 1, versículo 35.
Amém? Tendo se levantado, alta madrugada, saiu. Foi para um lugar deserto e ali orava. Que horas que Jesus foi orar? De madrugada. De madrugada. O Mestre, o Deus encarnado, o Senhor dos Senhores, se levantou de madrugada e foi orar. Se retirou para ficar só ele e o Pai. Quantas vezes, né, o Senhor até nos acorda de madrugada, coloca um peso no nosso coração para orar. E nós fazemos como aqueles discípulos fizeram, né? Dormindo. Eles dormiram. Jesus falou que não podeis vigiar comigo nem uma hora. Vocês estão dormindo. Nós estamos muitas vezes dormindo. Não estamos buscando. Por isso que nós não temos. Por isso que nós não alcançamos. Porque nós preferimos dormir. Porque nós preferimos fazer outras coisas. Preferimos assistir televisão. Preferimos assistir um filme lá de 2 horas, 2 horas e meia. Mas orar, você não tira 15 minutos por dia. Orar, você não tira 5 minutos para estar diante do Senhor, de joelhos, orando, clamando. Mateus 14, 23. Então Jesus aqui nos ensinou a orar de madrugada, né? Mateus 14, 23. Amém? E despedidas das multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Aonde Jesus orou? No monte. Jesus gostava muito de orar no monte. Ele sempre se retirava para o monte, para orar no monte. E é bom orar no monte, né, irmãos? Quando você vai orar no monte, não que seja diferente, você pode orar no seu quarto, mas no monte tem algo diferente. Sempre que eu vou, algo diferente acontece. Deus fala comigo de uma forma diferente. Eu não sei se é pelo você se locomover, né, sair do seu comodismo. Eu não sei o que é, mas Deus faz algo diferente. Jesus gostava de orar no monte. Ele subia no monte para orar. Inclusive, antes dele ser preso, né, antes dele ser crucificado, ele estava no Monte das Oliveiras orando, né, clamando ao Pai, suando gotas de sangue. Amém? Mateus, volta um pouquinho, 6. Mateus 6, do 9 ao 13. Jesus orava muito, os discípulos ficavam observando e eles não sabiam como orar, né? Senhor, como que eu oro? Como que eu chego diante do Pai? O Senhor ora tanto. Ensina-nos a orar. Certa vez os discípulos pediram para Jesus ensinar eles a orar. E aqui no Mateus 6, 9, Jesus fala: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa os nossos dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então Jesus ensinou os discípulos a orar dessa forma. Muitas vezes você fala assim: então eu vou orar assim, né? Eu vou chegar de noite na minha casa e falar: Pai nosso que está no céu. Mas não foi bem isso que Jesus quis dizer. Jesus quis dar um modelo de oração. Ele quis dar um roteiro de oração para os discípulos. Quando ele falou Pai nosso que está nos céus, ele estava ensinando os discípulos a reconhecer a soberania de Deus. Quando você ora, você tem que reconhecer a soberania de Deus. Reconhecer Ele como Deus, como Criador, como aquele que está no céu. Né? Amém. Depois ele vem: santificado seja o teu nome. Reconhecer a santidade de Deus, saber que Ele é santo, saber que o nome dele é santo, o nome dele é todo poderoso. Amém. E é assim que você tem que chegar diante de Deus. Venha o teu reino, venha a nós o teu reino, reconhecendo que Ele tem um reino, que o reino do Senhor está aqui hoje, e o reino de Deus é paz,
alegria e justiça. E haverá um reino vindouro. Haverá um reino que ainda vai chegar. Quando você fala, venha teu reino, você está declarando que você crê que haverá um reino. Que onde você, onde eu vamos reinar, amém? Amém. Eu creio, nós vamos reinar com Em ele. nome de Jesus. Faça-se a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. É você se submeter à vontade do Pai. Jesus, quando ele orou lá no Monte das Oliveiras, ele falou assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita não a minha, mas a tua vontade. Então, submissão à vontade de Deus. A gente tem que ser submisso à vontade do Pai. Você pode pedir isso em algo para a sua vida. Mas, Senhor, que seja feita a tua vontade. Talvez isso que eu estou pedindo não vai ser bom para mim. Há caminhos que para o homem parecem bons, mas no final são caminhos de morte. E o Senhor sabe. Então, Senhor, eu quero isso. Mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Quero muito isso, Senhor. Eu lembro quando eu estava grávida, até antes de engravidar da Rebeca, eu queria muito a menininha. Eu falava, Senhor, eu quero uma menina, eu quero a Rebeca. Quero muito, Senhor, o Senhor sabe disso. Mas seja feita não a minha, mas a tua vontade. Se for a tua vontade, que seja. Se não, amém. Então assim tem que ser a nossa oração. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É você também reconhecer que o Senhor supre as suas necessidades. Em tudo que você precisa, o Senhor tem um suprimento para te dar. Em tudo. O Senhor te dá alimento, o Senhor te dá roupa, o Senhor te dá dinheiro, o Senhor te dá saúde, o Senhor te dá alegria, satisfação na alma. Tudo Ele supre a nossa necessidade. Perdoando os nossos pecados, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Aqui está falando de você ter uma disposição de perdoar aquelas pessoas que te magoaram, aquelas pessoas que te feriram. E uma disposição também de receber perdão. Tem gente que tem dificuldade de receber o perdão de Deus. Às vezes você peca, às vezes você erra e pede perdão. Senhor, errei, me perdoa. E tem dificuldade de se sentir perdoado. Né? Às vezes você fala assim, será que Deus me perdoou? Irmão, Deus te perdoou. Deus, Ele te perdoa. Todas as vezes que você chegar diante dele, Ele te perdoa. Porque foi Ele mesmo que falou, não perdoei 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, o perdão de Deus é ilimitado. Amém? E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quem pode nos livrar do mal? Senão o Senhor. Amém. Né? Muitas vezes você tem uma superproteção com seu filho, né? Um cuidado. Mas se Deus não cuidar, quem somos nós para cuidar? Se Deus não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se Deus não guardar seu filho quando ele for para a escola, você não vai guardar com a sua preocupação, com a sua ansiedade. De forma nenhuma. Então, quem vai nos livrar da tentação? Quem vai nos livrar do mal? O Senhor. Amém. O Senhor. Então você tem que crer e declarar que a sua proteção vem do Senhor. Amém. Na sua oração tem que ser declarado isso. Senhor, eu sei que o Senhor é que me livra do mal. O Senhor é que me guarda. Amém? Amém. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia. Declarar a glória de Deus. Declarar a grandeza de Deus. Declarar que dele é o reino, dele é o poder e dele, só dele, é a glória. Eu creio, irmãos, que Deus vai nos usar com sinais. Amém. Que Deus vai nos usar com manifestação de milagres, com poder. Mas a glória é dele. A glória sempre é dele. Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. Amém. Amém? Amém. E como a nossa oração pode ser eficaz? Como? Você pode ter uma oração respondida. Né? Eu lembro até, não sei se a Paulina lembra disso, mas uma vez, antes, eu era nova convertida, levei ela na igreja, estava tendo evangelizando com arte, e o pastor falou sobre a oração, né? Que a oração era como se fosse um TEDx. Tem oração que é rápida, né? E outras é mais, é uma caixinha normal. E eu lembro que a Paulina falou pra mim assim, realmente foi igual o TEDx, né? Que Deus respondeu o que eu orei, nem lembro o que era.
Mas é assim, para que a sua oração seja respondida, para que você obtenha a resposta primeiro. Marcos 11, 24. Amém? Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedir, crendo que recebesse, será assim convosco. Então, qual é o primeiro requisito para você receber uma resposta na oração? Falei na última vez, né? Eu preguei sobre fé. Você tem que crer. Não adianta você pedir algo para Deus e não crer. Ah, Senhor, eu quero muito isso. Será? E no seu coração aquela dúvida, né? Será que Deus vai me dar? Primeiro você tem que crer. Primeiro é preciso crer. Tiago 5,15. Tiago 5,15. Amém? E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Mais uma vez, está falando da oração da fé. Quando você ora com fé, né? Quando você crê, Deus faz. Amém? Então, esse é o primeiro passo para você receber uma resposta de oração. O segundo passo, João 14. João 14, 13 e 14. João 14, 13 e 14. Amém? Em tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Como que tem que ser a nossa oração? Foi a primeira coisa que eu aprendi quando eu me converti. Que tem que ser no nome de Jesus. Amém. Tudo que você for pedir tem que ser no nome de Jesus. Não adianta você pedir em nome de outra pessoa. Tem até um episódio engraçado em Atos, que tem uns rapazes lá, né, filhos parece que era um sacerdote, né, que foram expulsar um demônio, chegaram um cara demoniado, um cara violento, e falaram assim, nós te expulsamos no nome de Jesus que Paulo prega. Aí o demônio virou para ele e falou assim, Jesus nós conhecemos, Paulo também, mas você quem é? Então não adianta você pedir nome de Paulo, nome de Pedro, de ninguém. Tem que ser no nome de Jesus. Amém? Então esse é o segundo passo. Terceiro, 1 João. Um pouquinho antes do Apocalipse. 1 João 5, 14 e 15. Amém? 1 João 5, 14 e 15. Amém? E essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. E estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, como que tem que ser essa oração? Segundo a vontade de Deus. Amém? Você tem que orar segundo a vontade de Deus. Não adianta você pedir algo que não é da vontade de Deus. A colega da Josi, que trabalha com ela, chegou para a Josi e fala, que a Josi fala que eu gosto de orar, né? Fala para o Senhor orar por mim, que eu quero separar do meu marido. Porque, sabe, eu orar me ganhar um carro, porque aí eu posso separar dele, porque eu estou com ele só por causa do carro. Aí eu falei, aí eu falou para ela, não, ela não vai orar não, ela vai orar por você, voltar, né, voltar com seu marido, ficar bem com ele. O que aconteceu? E foi realmente aconteceu. Ela se reconciliou com o marido, e uma pensa, está até grávida agora, apaixonada pelo marido. E a pessoa, tá vendo, Tiane? Tá vendo? Você queria separar, não era isso que Deus queria, não. Então, há coisas que você sabe que não é vontade de Deus. Não adianta você orar, não. Deus não vai fazer.
Amém? E o último, eu sei que tem mais, né? Mas que eu relacionei, o último requisito, 1 Tessalonicenses 5,17. 1 Tessalonicenses 5,17. Já falei aqui no início. Pequenininho, orai sem cessar. Então, quarto passo e último, eu coloquei aqui, perseverança. Você tem que ter perseverança na oração. Tem que perseverar. Orou uma vez, orou duas, nada aconteceu? Ora de novo. Continua orando. Orai sem cessar. Efésios 6,18. Um pouquinho atrás. Efésios 6,18. Amém? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então você tem que perseverar na oração, perseverar no seu alvo, escreve seus alvos e persevera, amém? Amém. Então eu acredito que eu falei assim, muita coisa sobre oração, mas tem mais. Eu queria falar um pouquinho também sobre intercessão, a oração de intercessão. Porque eu acredito que uma igreja tem que ter intercessão. Uma igreja, para ela crescer, uma igreja, para ela funcionar, tem que ter intercessão. Tem que haver intercessão. Porque senão ela não cresce. O que é intercessão? Você interceder é você colocar-se no lugar do outro e pleitear a causa dele. O que é você ser um intercessor? É você se colocar no lugar de uma pessoa, tomar a causa dela para você e orar por aquela causa, como se fosse sua. É isso o trabalho de intercessor. É se colocar na brecha. Se colocar entre a pessoa e Deus. Às vezes é alguém que ainda não conhece o Senhor, alguém que está perdido, alguém que está no mundo das drogas, alguém que está totalmente no mundo, atolado na lama. Você vai se colocar entre ele e Deus, intercedendo por ele. Amém? Isso é intercessão. Isso é intercessão. Tiago 5,16. Já falei, não precisa ver não. Orai uns pelos outros. Em todo tempo, irmãos. Orar uns pelos outros. Nós temos que ter essa prática de orar uns pelos outros. Não é só você chegar aqui na igreja e falar assim: oi, irmão, tudo bem? Abraçar. Como é que está você? Está com algum problema? Eu vou orar por você. Não é só eu, hoje na casa, estar aqui orando, não. Chegue no irmão. Ore uns pelos outros. Pergunta o que o irmão está precisando. O que ele quer que você ore? Ore por ele. Jó 4,10, não precisa abrir. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava por seus amigos. Quando você ora por alguém, o Senhor muda a sua sorte. Amém. Porque você não está interessado na sua própria vida. Você está interessado em abençoar alguém. E Deus, seu galardão vem dele. Ele te abençoa. Ele só mudou a sorte de Jó quando Jó orou pelos amigos. Quando você orar pelos seus amigos, quando você orar pelos seus parentes, quando você orar pelos seus vizinhos, Deus vai mudar a sua sorte. Deus vai mudar a sua vida. Amém? Amém. Agora que eu quero que vocês abram. 1 Timóteo 2. Depois de Tessalonicenses. 1 Timóteo 2, do 1 ao 3. Amém? Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus. Amém? Então a Bíblia nos ensina a orar pelas nossas autoridades. Quantos que oram?
Vê. Amém. Muitas vezes é mais fácil você falar mal de uma autoridade. Ah, os prefeitos, os vereadores, você sabe, rouba demais. É só roubalheira, é só isso, só aquilo, mas você não se levanta para orar por ele. Então, Paulo está exortando aqui, orai pelas autoridades constituídas, todas elas. Orai pelos governantes. Essa tem que ser a posição da igreja também. Não é na política que a igreja vai conquistar, não. Não é colocando alguém para se candidatar e ganhar para a lei não passar, não. É oração. É intercessão. É clamor. É isso que vai mudar a política. É isso que vai mudar a história de uma nação. Lá em Crônicas, acho que é Crônicas, 14, eu acho, fala assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Perdoarei os vossos pecados e sararei a sua terra. Amém. Então a promessa do Senhor para nós é que Ele vai sarar a nossa terra. Amém. Se no Brasil há tanta prostituição, se no Brasil há tanta violência, cabe a nós, igreja, orar. Cabe a nós, igreja, intercedermos para que mude a situação. Então, irmãos, o que eu tenho para falar para vocês é que realmente eu preciso de mudança. E eu acredito que não é só eu. Eu acredito que muitos aqui precisam de mudança. Talvez nem todos. Mas eu sei que orávamos bem mais. E eu via bem mais coisas acontecer. Eu via o sobrenatural acontecer. E eu confesso para os irmãos que eu não tenho orado tanto. Eu orava por tudo que eu lembrava, pelas crianças, do Brasil, tudo. E hoje eu não tenho tido muito essa prática, mas eu quero voltar a ter essa prática. Interceder, clamar, buscar, orar por conversão. Quantos aqui tem orado por conversão? De vidas, de pessoas conhecidas, suas. Irmãos, nós temos que ter essa prática. Você vem aqui na igreja no domingo, você, sua família e os outros. E os seus vizinhos. Você tem orado por eles, você tem intercedido por eles. Muitas vezes nós somos muito rápidos para julgar. Estava até conversando com a Jo esses dias, que a minha tia perdeu o esposo, e ela está na casa da minha outra tia, a gente, nossa, está na casa da Cleide, o Júlio bebe, e ela é meio alcoólatra, pode ser que ela caia. Mas quem se levantou para orar por ele? Quem se levantou para orar para que não só ela fique firme na presença do Senhor, mas ele também se converta. Ele também vai para os caminhos do Senhor. Quando a gente olhar para alguém na rua bêbado, para um homossexual, para alguém problemático, ore por ele. Vamos ter essa posição de orar, de clamar, de interceder. Se tem alguém na sua família que ainda não conhece o Senhor, irmãos, cabe a nós orarmos por eles, por essas pessoas. E reivindicar o Senhor, para que as pessoas estejam nesse lugar. Não pare de orar, não. Sua oração não tem sido em vão. A sua oração tem sido recolhida diante do Pai. A sua oração tem subido como incenso diante de Deus. E eu quero dar um testemunho aqui da nossa oração. Eu acredito, irmãos, muitas vezes eu estou orando, tem muitas pessoas orando por um motivo. Quando acontece, eu falo, foi a minha oração. Foi porque eu orei, que eu creio que meu Deus é poderoso. E assim, a gente esteve orando aqui muitos dias pelo Felipe, todos se lembram, né? Felipe ficou entre a vida e a morte. Os médicos chegaram a falar que ele não tinha chance de viver. Um menino de 12 anos. E sexta-feira, né? Nós fomos visitar ele na casa dele, mano. Ele está na casa dele, Amém. Aleluia. Ele está recuperado. Eu creio, irmão, que foi pela nossa oração. Amém. Eu creio que foi porque a gente intercedeu por ele. Irmãos, nós vamos ver coisas acontecer. No dia que nós nos levantarmos e orarmos e intercedermos. No dia que ao invés de nós julgarmos, nós intercedemos. Porque julgar é fácil. Interceder não. Porque você não quer abrir mão do seu tempo, você não quer abrir mão do seu comodismo, você não quer abrir mão da sua televisão,
Para tirar um tempinho para orar para aquela pessoa difícil. Para tirar um tempinho para orar para aquela pessoa chata. Para orar para aquela pessoa que você não aguenta ouvir a voz dela. E é por eles que nós temos que orar. É por eles que nós temos que nos levantar. Já tem tentado destruir as nossas crianças. Tem tentado destruir os casais, as famílias. O que nós temos feito como igreja? Olha isso, vê na televisão, normal. Não é normal não. Não é normal não. A igreja tem que se levantar. Amém. Como a gente cantou naquela música, o avivamento virá quando o povo de Deus orar. O avivamento virá quando nós nos levantarmos e orarmos. Amém. Irmãos, nós temos que ter um tempo com Deus. Nós temos que ter um devocional com Deus. Acha um tempo. Acha um tempo. Porque o Senhor, Ele quer que você esteja a sós com Ele. Ele quer que você tire um tempo para Ele. Ele quer, irmãos, e faz muita diferença quando você tira um tempo para o Senhor. Você não está perdendo tempo, não, você está ganhando. Amém. Quando você se levanta dali, daquele momento seu de devocional, você sai totalmente renovado, totalmente restaurado, totalmente satisfeito. Sabe aquela insatisfação que tem no seu coração? Parece que está faltando algo, parece que você não completou seu dia. Sai satisfeito no momento que você tirar um tempo com Deus. Além de orar sem cessar, um tempo com o Senhor. Um tempo. Como o Alexandre falou aquele dia, no último dia nosso de adoração, que o Senhor, Ele quer ter um relacionamento conosco. O Senhor, Ele quer ter um relacionamento comigo e com você. Como o esposo tem um relacionamento com a esposa. Se ele não cultivar, se ele não cuidar, como diz a palavra do pastor Marcelo, que estava ouvindo, o seu jardim é a sua família, o seu jardim é o seu esposo, o seu jardim é a sua esposa. Se você não cuidar, esse jardim vai secar. Se você não cuidar, esse jardim vai morrer. Vai nascer espinhos. Da mesma forma é você e Deus. Temos um relacionamento com o Pai. E esse relacionamento tem que ser cultivado. Nós temos um relacionamento com o Pai. E você vai ver coisas grandes acontecer na sua vida e acontecer na igreja. No momento que nós tomamos essa posição. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos começar a praticar? Vamos levantar diante de Deus um clamor. Vamos levantar diante de Deus um clamor, pedindo que Ele venha mudar as nossas vidas. Pedindo que Ele venha mudar a nossa mentalidade. Pedindo que Ele venha nos tirar